como eu disse, nós estamos em comemoração do Dia das Mães, e todo segundo domingo é a nossa Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um ato memorial. É o quê? Um ato memorial. Esse ato memorial, ele é praticado pelos cristãos após o batismo. Quem me entendeu, diga amém. Tem igreja por aí que está dando Santa Ceia para qualquer pessoa, mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que a Santa Ceia, ela é ministrada para o cristão, aquele pecador convertido, batizado nas águas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Semana passada, domingo passado, eu dei um ensinamento, e eu falei de 3 passos. Falei de quantos passos? 3 passos para que a pessoa seja salva. O primeiro passo é o quê? É o crer. O primeiro passo é o crer. Crer em quem? Na morte, na ressurreição e na promessa da segunda vinda de Jesus. Se a pessoa não crê, se o pecador não crê, ele não tem como ser salvo. Primeiro passo para a salvação de um pecador, ele precisa crer. Crer nessas 3 coisas, nesses 3 itens. Na morte de Jesus, quem creu que ele morreu? Na ressurreição, quem crê que ele ressuscitou? E na promessa da segunda vinda, quem crê que ele deixou uma promessa? Então o primeiro passo é esse, é crer. O segundo passo? A confissão. Segundo passo? Confissão. O pecador, ele pode crer, mas se ele não deu o segundo passo, de nada adianta. Então ele tem que dar um segundo passo. E o segundo passo é confissão. O que é isso? É quando ele crê, aí ele levanta a mão e confessa. A Bíblia diz que com o teu coração crede, com a tua boca confessar, serás salvo. O ato de confissão é esse, é quando ele levanta a mão e diz: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Quando ele pratica isso, ele praticou o ato de confissão, que também é conhecido pela Bíblia como reconhecimento de que Cristo é o nosso Salvador, que eu ensinei também no domingo, que o ladrão da cruz não foi batizado, mas foi, e ele foi salvo porque ele reconheceu Cristo como Salvador. Não foi batizado porque não tinha como. Tinha como? Não se batiza morto, batiza? Não, e ele morreu ali, mas ele creu e ele confessou, isso ele reconheceu Cristo como seu Salvador, por isso ele adquiriu o direito de vida eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Então o primeiro passo é crer, o segundo passo confissão, e o terceiro passo batismo. Então o pecador que quiser ser salvo, ele tem que dar esses 3 primeiros passos inicial. Ele tem que crer, ele tem que confessar e ele tem que batizar. Ué, pastor, então eu não posso ser cristão sem batizar? Pode, só que você nunca vai ter direito ao quê? A mesa. A não ser que você vá para uma igreja que não ensina a verdade, que dá Santa Ceia até para quem está na droga, até para quem está bebendo, fumando, a não ser que você tome essa decisão. Mas se você procurar uma igreja séria, que ensina conforme a palavra, ela vai lhe ensinar isso aqui. Você só pode participar da ceia após o batismo. Ué, quanto tempo após eu ser um cristão eu tenho que me batizar? Se você aceitar Jesus hoje, e amanhã tomar uma decisão de se batizar, amanhã você pode se batizar. A decisão quem toma não é o pastor pela pessoa que se converteu, é quem? É a própria pessoa. É a própria pessoa. Não, eu vou primeiro esperar não pecar mais. Tem como? Tem como o cristão parar de não pecar mais? Não tem.
Porque pecado não é só droga, pecado não é só cigarro, pecado não é só vício, pecado não é só adultério. Quem está me entendendo? Pecado não é só isso. Um pensamento ruim já é pecado. Então, peraí, pastor, então está tudo errado. Não, não está errado. A questão é, quem está me ouvindo direitinho aí? Quem está me ouvindo? A questão é, olhe para cá, a questão é, quando nós damos os 3 passos, olhe para mim, quando nós damos os 3 passos, crer, confissão e batismo, do batismo para frente começa a caminhada. Começa o quê? A caminhada. Que caminhada? A caminhada da fé. E a caminhada da fé é uma caminhada de aprendizado. Então você vai aprender a se purificar, você vai aprender a vencer os pecados da nossa vida, você vai aprender a vencer a mentira, a vencer a droga, o cigarro. É uma nova história. Dos 3 passos é fundamental. Dos 3 passos para frente é uma caminhada que você vai aprender. Vai aprender a orar, vai aprender a jejuar, vai aprender a ler Bíblia, vai aprender a dizer não para as má companhia, para os amigos lá do mundo. É uma caminhada, e essa caminhada vai te levar a uma vida mais reta. Quem está me entendendo, diga amém. E nessa caminhada vamos pecar? Vamos errar? Vamos ter erro. Como cristão nós vamos ter erro. Você quer ver? Uma mãe, quando ela está chateada e ela corrige um filho e corrige da maneira certa, ela peca? Não. Mas quando ela corrige da maneira errada, ela peca? Peca. Então ela pecou. Né, Renato? Ela pecou. Um pai, quando ele corrige o filho da maneira certa, ele peca, Renato? Não. Mas quando ele pega um pedaço de pau e bate nele sem dó, ele peca? Peca. Peca ou não peca perante Deus? Peca. E por que ele pecou? Porque ele corrigiu da maneira errada. Então, esse ato desse pai ou dessa mãe, da maneira errada, é pecado aos olhos de Deus. Você quer ver outra coisa? Mesmo sendo cristão, se ele pega um dinheiro emprestado, vamos lá, eu peguei um dinheiro emprestado do Renato, peguei R$100 emprestado, falei para ele que mês que vem eu pagaria, chegou mês que vem eu não dei satisfação nenhuma para o Renato, e agora quando eu vejo o Renato eu me escondo. Eu estou pecando? Eu estou pecando, igreja? É pecado. Por que é pecado? Porque eu pedi emprestado e o Renato de bom grado me emprestou, e eu disse para ele que no tal dia eu pagaria e não paguei, e agora eu estou me escondendo do Renato. Inclusive, se tiver alguém devendo alguém aí, procure pagar, viu? Pare de se esconder do outro. O que é? Quem está devendo quem aí? O Mike está te apontando para ti? Acerta com ele lá, meu filho. A ele que está te devendo, acerte com ele. Vocês estão entendendo, igreja? Quem está entendendo? Sabe, irmão, muitas vezes nós achamos que pecado aos olhos de Deus é só o adultério, é só a bebida, é só o cigarro, quando muitas vezes estamos pecando e achando que aquilo não é pecado. Pedir é uma coisa. Se o Renato me deu R$100, eu não tenho que devolver, tenho? Mas se eu cheguei ao Renato e eu pedi emprestado e ele me emprestou, então eu estou em dívida, sim ou não, igreja? Então eu estou em dívida, e eu vou repetir, se tem alguém devendo aí, pegou emprestado, não está dando satisfação, está se escondendo, procura ele lá, fala para ele: Felipe, eu não consegui te pagar ainda, mas eu estou devendo você, eu vou te pagar, só tem um pouquinho de paciência, ou então nós divide, Felipe, pronto. O pecado é você fugir, irmão, o pecado é você saber que está devendo e se esconder. E outra coisa, e não dá nenhuma. Isso é sério ou não é? Então, irmão, a caminhada da fé, olha para cá, os 3 passos é fundamental, mas a caminhada aqui vai nos ensinar a ser cristão. E dentro dessa caminhada, desse aprendizado, nós vamos cometer erro. Agora olhe para cá, olhe para cá. Tem uma coisa que muitos cristãos precisam aprender. Dentro desses erros, os nossos pecados, nossos erros, é diferente do erro do ímpio.
Por que que o erro do cristão, o pecado do cristão é diferente do erro do ímpio? É porque é maior? Não. É porque o ímpio não tem o que nós adquirimos quando nós confessamos Cristo. O que que o ímpio não tem? O Espírito Santo. E toda vez que nós erramos, Michele, o Espírito Santo não nos acusa, mas nos repreende. E nos leva ao quê? Senhor, errei de novo. Me escondi do irmão que eu estou devendo, não estou dando nenhuma satisfação para ele, Senhor. Mas me ajuda, eu vou enfrentar ele, eu vou pagar ele. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. Reconhecer o nosso erro, pedir perdão. O ímpio faz isso? O ímpio faz? Não faz. O ímpio não faz isso. O ímpio mata, o ímpio rouba, o ímpio prostitui, o ímpio adultera, o ímpio engana, o ímpio faz todo tipo de barbaridade e ele não reconhece o seu erro e não pede perdão do seu erro. E por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo que nós temos no ato de confissão. Quem entendeu, diga amém. Então a diferença é essa. É que toda vez que erramos, o Espírito Santo que hoje habita em nós, nos leva a reconhecer o erro e nos leva a se ajoelhar e pedir perdão. E a Bíblia diz que quando nós pedimos perdão, o Senhor então apaga. Mas não pense que você só vai conseguir se batizar quando você se tornar um ser humano puro, totalmente puro, porque você nunca vai chegar a esse nível. Só um chegou a esse nível, quem? Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele é a remissão dos nossos pecados. Por isso ele é o nosso Salvador. Então muitas pessoas precisam aprender isso, precisam entender isso, precisa compreender que o batismo, o terceiro passo, que é um passo importantíssimo, é uma decisão dele. Estou esperando meu pastor me chamar. Não, não é o pastor que tem que fazer isso, é uma decisão sua. E qual é a idade? Qual é a idade que a pessoa que confessou tem que se batizar? 5 anos? 6? 7? 12? Eita, então aquelas crianças de 12 anos para baixo, vai tudo para o inferno sem batismo? Qual é a idade? Ó o que a Bíblia diz, ó para mim, ó para cá. Quer ver? Ela estava rodando aqui agora, minha neta, eu estava caçando ela aqui. Vem cá, Abner, vem cá. Sobe aqui, Abner. É meu neto, Abner. Vem cá, Paulo, vem cá, Paulo. É meu neto também, tem uns 20 por aí. Não, gente, é só 10. O que foi? Vocês se assustaram? Jesus disse, ide e multiplicai. Oxi. O Paulo está perdendo o que o Abner já perdeu há muito tempo. O que o Paulo está perdendo? A inocência. A idade da inocência. O Abner já perdeu essa idade. Perante Deus, o Abner não é mais inocente. O Abner já sabe o que é certo e o que é errado. O Abner já sabe o que é pecado e o que não é pecado. Então o Abner, na idade que ele está aqui, ele já sabe que Cristo morreu, ressuscitou, ele já tem condição de confessá-lo, tem ou não tem? E se ele disser, eu quero me batizar amanhã, a Bíblia dá a ele o direito de ser batizado. Quem entendeu, diga amém. O Paulo ainda não tem esse discernimento completo, tem? Ainda não, o Paulo aqui ainda está saindo dessa idade, está perdendo ela. Ainda tem coisas na vida do Paulo que ele não sabe discernir, o que é certo e o que é errado. Mesmo com todo o desempenho da internet, ainda tem coisa
atos na vida do Paulo que ele vai praticar sem saber que aquilo é errado. E se ele quiser batizar, a Bíblia diz que ele não pode ainda. Mesmo que o papai e a mamãe dele autorizem, ele não pode ainda, porque ainda tem coisas que ele ainda não sabe. Quem está entendendo, diga amém. Então, a idade de batismo não é 10 anos, 20 anos, 30 anos, não. A idade do batismo é quando ele perde a idade da inocência, quando ele perde a inocência, quando ele já entende o certo e o errado. Quem entendeu, diga amém. Obrigado, filho. Você vai embora, você vai se ajoelhar e ficar o resto do culto aí. Viu a inocência? Ah, não, filho, pode ficar em pé. O vô só está brincando, só fazendo um teste. Viu a inocência? Viu? Está vendo a inocência? Vocês entenderam? Quem entendeu? E ele ia ficar mesmo, por obediência a mim, ele ia ficar, né? Então é isso que as pessoas precisam entender, irmãos. As pessoas precisam entender isso. Precisam entender que não tem uma idade de questão de 12 anos, 20 anos, 15 anos, 10, no momento que aquela criança perde a idade da inocência, ela já sabe discernir o certo e o errado. Então ela já tem idade dentro da permissão do papai e da mamãe, que é o que nós fazemos, nós pastores fazemos. Não, quando uma criança numa idade do Abner nos procura, pastor, como é que faz para batizar? A primeira coisa, seu papai e sua mamãe tem que estar de acordo. Seu papai e sua mamãe tem que permitir. Nós não fazemos nada com eles sem a permissão do papai e da mamãe. Quem entendeu, diga amém. Então, esses 3 passos e a caminhada é fundamental. Irmão, por incrível que pareça, as pessoas não estão levando isso a sério, sabe, não querem ir para o inferno, mas também não estão levando a sério a ida para o céu, Então a Santa Ceia, ela é ministrada, ela é um ato memorial e ela é ministrada ao cristão batizado nas águas. Quem entendeu, diga amém. Pastor, eu sou cristão, mas não sou batizado. Então, biblicamente, você não pode ceiar ainda. Biblicamente, você só vai poder ceiar após o 3º passo. Porque é o 3º passo que lhe traz a essa mesa, que lhe dá esse privilégio aqui, ó, de participar da carne e do sangue do Cordeiro de Deus. É uma intimidade, é uma comunhão. Por isso é um ato memorial. É uma comunhão entre o cristão e Deus. Quem entendeu, diga amém. Quem pode usar essas mãos lindas e glorificar o Senhor?